Olá, Indaiatuba. Esse é o Papo Livre, que começa agora pela TV Indaiá, canal 26. E hoje eu recebo aqui essa figura fantástica, que é um amigo de longa data e que tem uma história na comunicação de Indaiatuba, Ademar Bright. Ademar, prazer recebê-lo no nosso programa. Prazer é meu, Jair. Um abraço a você, a direção da TV Indaiá, né? TV Indaiá. Depois de tanto tempo, Indaiatuba volta a ter uma TV, um canal na TV aberta, né? Então é um prazer estar aqui com você e desejar de sucesso nessa nova empreitada, né? Um novo desafio, né? É um novo desafio. Como eu falei para você agora, depois de um certo tempo, a gente já incorpora algumas coisas e não tem nem por que achar que é diferente, mas é uma continuidade, um novo desafio e são novas experiências que aparecem e a gente vai talhando, vai resolvendo como se ajustar aos novos esquemas da vida. Mas, Ademar, vamos falar um pouco para o pessoal aí de casa. Muita gente ouve, conhece o Ademar, mas a voz do Ademar, né? Então, a figura do Ademar está aqui no programa hoje. Vamos contar um pouquinho da sua história, Ademar. Conta para mim, eu já sei de cor e salteado, né? Mas conta para o pessoal de casa como é que você veio parar em Indaiatuba. Faz tempo, 25 anos atrás, eu morava em Taboão da Serra, trabalhava em Jundiaí, com a equipe do Antônio Edson, esportes, né? Acompanhávamos o Paulista, transmiti futsal, Paulista, também vôlei, e surgiu naquela época uma oportunidade de vir para Indaiatuba, porque o Claudinho, que você conhece muito bem, né? Claudinho Banvart, eu digo que inclusive ele foi o responsável, né, pela minha vinda para Indaiatuba. A Rádio Jornal não tinha um narrador de futebol. Então, aos domingos, durante a semana, ele ligava para as emissoras para conseguir um narrador para o Primavera, né? Me lembro dessa. Você lembra disso? Lembro desse período. E deu certo que ele ligou para Jundiaí. E eu até lembro, o Gugu deve estar em Jundiaí ainda, trabalhava comigo, ele disse: Ademar, olha, Indaiatuba precisa de um narrador. Todos os domingos estão procurando. E o Claudinho ligou, deu certo que eu vim para cá, fiz um jogo do Primavera, continuei morando em Taboão da Serra, mas eu vinha nos finais de semana. Você trabalhava na Volkswagen também. Exatamente, numa concessionária Volkswagen em Taboão da Serra. Eu vinha nos finais de semana, transmitia o Primavera e durante a semana a Tejusa. E viajamos muito com a Tejusa, né? E até, eu lembro na oportunidade, Jair, que os jogos de futebol de salão terminavam tarde, né? E muitas vezes eu voltava com ônibus das equipes que vinham, Banespa, ABB e outros times, né? Eu voltava e chegava em casa 2 horas da manhã, para trabalhar no outro dia 6h30. 6h30 já estava chegando no trabalho. E depois como é que você foi passando e você acabou ficando no jornalismo? Foi numa dessas transmissões, eu lembro, inclusive, Saltense Primavera, e o Geis queria falar comigo. Então, terminou o jogo, eu vim para Indaiatuba, na casa dele, conversamos, até porque na época, não sei se você lembra, mas o Jornal das 11, ele não tinha, por exemplo, pauta. Então, ele queria uma pessoa para fazer as pautas, né, das entrevistas e trazer as notícias locais, porque naquela época era Gazeta Esportiva, né, que o pessoal lia o jornal no estúdio. Era o famoso Gillette Press, né? Exatamente. E tinha poucas notícias de Indaiatuba. Então foi daí que nós acertamos e eu vim para o jornalismo. Isso eu fui registrado 1º de dezembro de 88. E daí fiquei no jornalismo e continuei transmitindo os jogos. E quem fazia o jornalismo, não o esportivo, o jornalismo da TV, na verdade, era eu. Da rádio. Era eu. Aliás, você saiu, eu cheguei, né? Foi uma transição. Eu saí para trabalhar em outro setor e o Ademar assumiu a Rádio Jornal e está lá até hoje. Aí passou 25 anos. 25 anos. Só 25 anos, né? É uma coisa pequena. Eu me lembro que quando a gente ia para lá, a filha do Prado também era bebê, a minha filha era bebê, então às vezes não tinha como fazer, tinha que trabalhar, levar a filha junto, né? Então as duas ficavam, quando estavam lá de sábado, ficavam brincando. Bons tempos, né? Sem dúvida. A história da comunicação em Indaiatuba é muito interessante, é muito rica, inclusive. As pessoas muitas vezes não sabem, porque hoje nós temos vários jornais, várias revistas, mas o desbravamento do mercado para chegar onde nós estamos aqui hoje foi... E todo mundo fez escola na Rádio Jornal. Muita gente trabalhou lá, né? A Rádio Jornal tem uma credibilidade, você sabe disso, é a única M da cidade, né? Tem uma credibilidade. É claro que precisa também acompanhar o desenvolvimento, inclusive da tecnologia que chega, né? Porque nós temos aí a internet há muito tempo, celular e outros meios também, né, de comunicação. Então a Rádio Jornal precisa acompanhar também. Com o advento, na verdade, da internet, o telespectador sabe disso,
todo mundo falava, a rádio vai acabar. Agora acaba a rádio de vez, agora vai sepultar a rádio. Quando, na verdade, ela deu uma sobrevida para a rádio, porque hoje quem está no Japão ouve a Rádio Jornal. Sem dúvida, através da internet. Quando surgiu a televisão também, né? Surgiu o comentário, o rádio acaba, né? Agora acaba o rádio, agora acaba. Aí não acabou. Nunca. Aí, mas quando veio a internet, eu cheguei a ouvir isso de algumas pessoas, principalmente no meio de comunicação, na área de publicidade. Falei, e agora enterra de vez, agora vai. Imagina, deu uma sobrevida fantástica para o rádio, porque a televisão está conseguindo. Acho que você concorda comigo, que o grande lance do rádio é o imediatismo. Sim. Que antigamente, claro. para você mobilizar uma equipe de TV para chegar num lugar e transmitir, era muito O complicado. rádio é na hora. O rádio chegava na hora. Aconteceu, já está dando a notícia, né? E hoje, com o advento da internet, do celular, você consegue ter imagem também meio que instantânea e tal. E vai melhorar ainda mais agora com essa transição para FM, né? Todas com esse decreto FM, né? do governo federal, a AM vai para a FM, o som é melhor, né? Muito melhor. E você ouve no celular, né? E a AM não. A AM não. A AM não. A AM você não consegue colocar no celular. Não, eu já perdi patrocinador no futebol por causa disso. Verdade. Viu? Mas é FM? Não. Porque ele queria ouvir no celular. Ademar, fazer esporte numa cidade pequena, acompanhar o amador, acompanhar o time da cidade, o Primavera, isso dá retorno? O pessoal acompanha? Olha, o Primavera, veja bem, nós viemos para Indaiatuba para transmitir jogos do Primavera e da Tejusa, né? Como eu disse no início, Jair, mas veja bem, o amador dá mais retorno. O amador dá mais retorno. Amador dá mais retorno. As despesas são grandes. Mas para o profissional. Entendi. Para o Primavera, até porque são viagens, né? Uhum. São cidades distantes, tem problema. Exatamente, tem toda a despesa de É. pedágio, de alimentação. E o amador não, o amador você terminou, você está em casa, a despesa é menor e a audiência também é maior. Além do que, eu acredito que o retorno financeiro no que diz respeito aos patrocinadores, porque ele vai lá prestigiar o time dele, eu tenho a impressão que deve ser maior também. Exatamente. Agora, muita gente pergunta por que a Rádio Jornal não transmite jogos do Primavera. E já chegaram até a comentar, você não gosta do Primavera, a Rádio Jornal não gosta do Primavera. Pelo contrário, eu quero ver o Primavera na primeira divisão, que já devia estar há muito tempo, né? Até pelo porte da cidade, né, Jair? Pelas empresas que nós temos aqui. Mas o Primavera é inviável devido às despesas e o horário. Os jogos do Primavera às 10 da manhã. A Rádio Jornal tem um compromisso com a igreja. Com a Igreja Santa Rita, tem um contrato com a igreja das 9 às 11. E o Padre Chico já chegou, inclusive, a ceder algum horário para mim. Entendi. Só que eu tenho que reembolsar a igreja. Entendi. Porque ela tem um contrato com a rádio. Então o horário é 10 da manhã. Agora, veja bem, se o Primavera faz o jogo em casa às 11 horas da manhã, nós podemos até transmitir, mas e fora? Eu estou entendendo. Jogos no sábado às 3 da tarde, domingo às 4 da tarde, então o horário de transmissão da Rádio Jornal hoje, das 11 à 1, aos domingos. Então você tem um problema também de encaixar a programação. E veja bem, até as entidades, né, que promovem o futebol amador em Indaiatuba, a Liga Regional Desportiva Indaiatubana e a AIFA, que é a Associação Indaiatubana de Futebol Amador, tem essa parceria conosco e até viabilizado jogos nos horários que nós possamos transmitir, às 11 horas. Então, por isso que nós fazemos o amador. E esse é o programa Papo Livre. Estou tendo um papo para lá de livre aqui com o meu amigo Ademar Bright. Vou para um rápido intervalo, não saia daí. A gente volta com o Ademar aqui no programa. De volta com o nosso Papo Livre. Hoje, Ademar Bright no nosso programa. Ademar Bright, que está fazendo quase 40 anos de rádio, Ademar. 38 esse ano. 38, olha o tempo de jogo, velho. É uma festa, né? É uma festa. 1976, Piraju. Como é que você começou no rádio? Piraju. Rádio Difusora de Piraju. Eu morava em São Paulo, né, nessa época. Você nasceu onde? Eu nasci em Bernardino de Campos, interior de São Paulo. Região de Avaré, Piraju, sul do estado, né? E eu estava em casa. Fiz um teste em Piraju, na Rádio Difusora, na época, e ouvia o rádio, claro, né? Sempre gostei desde pequeno. E me chamaram. Foi onde eu comecei, em 1976. 1º de dezembro, aliás, 6 de novembro de 1976. Caramba. A minha mãe havia falecido dia 9 de outubro, dia do aniversário da cidade onde eu nasci. E eu voltei, né, nessa época, e eu fiz um teste, fui chamado, comecei. Em 1976, fazendo um programa de música
Fazia o jornalismo, era o rotativo no ar da Rede, depois era a Rede Piratininga. Depois passou para a Rádio Piratininga. A Rede Piratininga, São José dos Campos ainda tem hoje. São João da Boa Vista, Piratininga de São Paulo, inclusive, né? Então o rotativo no ar era do meio-dia a 1h, era um jornal local. Eu comecei fazendo um programa de música e demorou um pouco para começar as transmissões esportivas, demorou um pouquinho. E depois você foi para São Paulo já com rádio ou não? Não, com rádio não. Eu fui para Taboão da Serra, né? Depois, mas o rádio foi em Jundiaí. Aí depois você retomou o rádio em Jundiaí? Em Jundiaí. Eu transmiti 2 finais de Campeonato Paulista. Que rádio era? Trabalhava Dumont? Dumont. Quando eu estava em Piraju, Jair, eu transmiti 2 finais. No Morumbi, São Paulo e Portuguesa, São Paulo campeão, 84, depois Santos e Corinthians, 85, Santos campeão, depois de muitos anos na fila. E eu tinha a fita cassete do jogo. Eu conhecia, na época, o Fiore, né? Fiore de Liotti. E o João Zanfrolim, que é de Timburi, da nossa região. E eu fui lá para conversar com eles, tinha um programa e tal, e um dos operadores lá colocou a fita numa sala. E o Antônio Edson passou no corredor e ouviu e me chamou, me deu um cartão, foi quando eu comecei. Voltei novamente para o rádio. Falando um pouco de família, né? O Ademar estava comentando agora como ele começou e que a mãe dele morreu. O Ademar é avô coruja agora, né? Agora é avô mais do que coruja. Tem 3 netos. 3 netos? Uma neta de 12 anos, mora em Manduri, interior de São Paulo, a Maria Eduarda, faz prova de tambor. A casa já está cheia de cavalo troféu. Lá. Dos 3 tambores, né? Legal, puxa! Tem o Lucas, que tem 1 ano e 3 meses, que é da Franciele, que você Franciele, conhece, né? E nasceu mais um agora em Manduri. Até ontem. Sérgio Filho. Preciso contar isso para você. Eu fui à aula ontem, uma das minhas alunas lá, eu olhava para ela e falava, nossa, não consigo guardar o nome da menina, né? Aí eu perguntei para ela, como é que é seu nome mesmo? Aí ela falou, Franciele, eu falei, Ademar Bright, nunca mais vou esquecer o seu nome. Daí você lembrou. Agora eu não esqueço mais o nome da menina. Então são 3 netos. Que legal, que legal. 3 filhos e 3 netos. 3 filhos e 3 netos. Que maravilha. Ademar, voltando agora para a gente falar um pouquinho do esporte amador aqui na cidade, que você que acompanha há tanto tempo. Como é que está a qualidade desse trabalho dos atletas? Porque a gente sabe que o nome já diz, é amador. Caiu muito, Jair. Mas a gente se lembra, eu me lembro que há uns 10 anos atrás, uns 15 anos, nossa, era uma coisa muito acirrada, tinha uma qualidade fantástica. Os campos lotados. Os campos lotados, é verdade, é verdade. Sem dúvida. Então, mas caiu muito. Até, olha, há muitos comentários, existem muitos comentários, e até o pessoal ligado ao esporte, porque nós temos 2 entidades agora. Antes era somente a Liga, Só a Liga, a Lide, exatamente. Então surgiu a AIFA. Então dividiu muito. Então tem muitos times que continuam na Liga, ou na Lide, outras vieram para a AIFA. Mas caiu muito a qualidade. Eu tenho transmitido jogos do Amador. Ano passado transmitimos praticamente todo domingo, desde março, quando começam os campeonatos. Poucos torcedores no campo. Há um interesse, porque dividiu, né? Tem jogos das 2 entidades. No mesmo horário? No mesmo horário. E a falta de campo também, que é o eterno problema de Indaiatuba. Né? Eu me lembro então caiu muito a qualidade. Ademar, e essas 2 entidades, por que existe essa divisão? Isso é um problema de organização? O que aconteceu? Dirigentes insatisfeitos com a direção. Então resolveram, por exemplo, o Jonas Anhai, ele foi da Lide há muito tempo, então ele resolveu fundar a AIFA. É uma entidade que está aí há 6, 7 anos, esse ano completa 7 anos, e que tem realizado bons campeonatos. Então são dirigentes e equipes também satisfeitas com a Lide que vieram. Geralmente o racha quando acontece é isso. Não, né? Sem dúvida. Agora, qualquer entidade que você fala, aconteceu tal coisa assim, é porque o racha acaba acontecendo. Sim, agora, Jair, o importante seria uma fusão das 2 entidades. Eu acho que para fortalecer o esporte, né? Sem dúvida nenhuma. Porque quem sai perdendo... Porque o futsal de Indaiatuba é muito forte, você sabe disso. Sim. Né? A Tejusa não existe mais com o futsal. Mas o futsal continua forte. Nós temos eventos aí. A Sol realizou uma terceira Copa Sol, terminou agora recentemente, com boas equipes em Indaiatuba. Aliás, para quem não sabe, falando em futsal, o Deco começou no projetado, começou no futsal aqui. O Nando Grana, o irmão. Então, tivemos grandes jogadores aqui. Mas o importante seria a fusão dessas 2 entidades, para fortalecer, para termos melhores campeonatos, sem dúvida. Quantas equipes hoje são mais ou menos, Ademar?
Do futebol do amador, futebol em Indaiatuba, amador tem aqui. mais de 60. Nossa, Tem mais de 60. é muita coisa. Muitas pararam com as atividades, até porque as despesas são grandes, né? Manter um time não é fácil. A administração municipal ajuda, através da Secretaria de Esportes, com a arbitragem. Que já é uma despesa alta. Ajuda um pouco, não a totalidade. E as equipes têm que desembolsar. E não tem renda, né? Não tem a renda. renda é a rifa. A né? renda é a... No bar, de um frango assado. Mas é verdade, Jair. Porque na maioria dos times amadores em Indaiatuba, as sedes são o bar. É o boteco. É onde sobrevive os times. Uhum. E o patrocinador, né? Porque agora tem patrocinador. Agora tem patrocinador. Tem os patrocinadores e muitas equipes, algumas equipes em Indaiatuba, que, por exemplo, conseguem um patrocinador com um valor melhor, traz jogador de fora. Tá. Chegamos nesse ponto. Já. Tanto é que a AIFA limitou, por exemplo, você pode trazer 3 jogadores de fora, 3 ou 4. Tinha time montado com jogadores de fora. Eu me lembro. 300, 400 reais cada jogador por jogo. Que isso? É verdade. Você joga bola, pô. É verdade. Eu vi, eu presenciei. E jogadores bons, viu? O Ademar, o Carlinhos Piatelli, que para quem não conhece é um dos baluartes aí do futebol de salão, foi presidente da Tejusa a vida inteira, todo o tempo que a Tejusa esteve aí à frente do futebol de salão, o Carlinhos foi um cara que foi responsável pelo sucesso da Tejusa. E o Carlinhos jogou futebol de salão muito tempo. E jogou também. Jogou, E o futebol de salão sempre foi uma tradição em Itu. Né? O Itu, o Cruzeirão, que é um campeonato de Sorocaba, de Sorocaba. Tem, inclusive equipes em Indaiatuba participam. E o Carlinhos, ele trabalhava na Judite, ele assistiu Judite SA, Tejusa, e o Carlinhos me conta que ele, às vezes, via um cara jogando bem, ele chegava pro chefe dele e falava, tem um cara bom, precisamos trazer ele para a fábrica. E levava o sujeito para trabalhar na fábrica para poder jogar Para poder jogar futebol. Era um jeito de você, indiretamente... Mas acontecia muito isso. E remunerar o sujeito. Até com o próprio futebol. O próprio futebol amador acontecia muito, né? Agora não. Ele trazia, punha numa empresa que patrocinava, alguma coisa assim. Exatamente, até porque não tinha dinheiro, você não tinha dinheiro para pagar. Não tinha dinheiro para pagar, punha o sujeito para trabalhar e levava para o time. Na época o Ozan também. Fazia isso, exatamente, você lembrou bem. Ozan jogadores que trabalhavam no time amador, né? Porque quando a Ozan participou do profissionalismo, não. Inclusive o Neto jogou aqui, né? O Neto jogou aqui. O Neto do Corinthians? O Neto jogou aqui na Ozan. E era 3, 4 mil torcedores no campo. Aquele corneta. Ele jogou aqui. E que coisa, né? Foi difícil para entrevistá-lo, viu, Jair? Para marcar uma entrevista, para bater um papo. Foi inclusive um estabelecimento comercial da cidade. Não, o Neto não falava. E hoje, né? Hoje você vê onde está. Né? E ele conta, né? O Neto, para quem acompanha a programação da TV lá, sabe, ele diz o seguinte, que a sorte dele foi que ele conseguiu se deslanchar, porque ele estava fadado ao fracasso, acabou o futebol, não jogava mais e tudo mais, ele falou, foi a salvação da lavoura para ele. Agora, o Neto, aqui o torcedor ia tanto para aplaudir como vaiar. Exatamente. E na maioria das cidades em que nós transmitimos os jogos do Grêmio Recreativo Ozan, também. Mas olha que interessante. Ia mais gente para vaiar. Até porque pelos times que ele passou, né? Sim, então sim. seriam torcedores adversários, né, Jair? Eu tive uma vez, eu estava em Campinas, eu tive uma contratura muscular muito forte aqui no pescoço e tal. Liguei para um amigo meu, que era fisioterapeuta, ele falou, não, vem para cá. E eu fui lá, e eu estava virado para a parede assim, uma dor horrível, né? Daqui a pouco escuto uma voz parecida, o cara deitou na maca atrás de mim assim, e falando do Corinthians, parecia uma matraca e tal. Eu falei, vou mandar esse cara parar de falar do Corinthians, vou dar uma bordoada nele. Uma dor insuportável, e o cara lá falando. Era a hora que eu consegui virar era o próprio, né? Falando mais que o homem da cobra. E falando do Neto, essa figura folclórica também, do futebol, né? Da comunicação esportiva, né? O Neto, nesse dia que estava lá na fisioterapia comigo lá, eu, como palmeirense, né, Ademar, não podia deixar ele continuar falando daquele jeito, né? Mas continuou. Mas continuou falando. Eu não tinha o que falar, né? Porque o sujeito, eu estava com dor, o sujeito só faltava lá e ia me apertar para ficar com mais dor. Então fui obrigado a ouvir uma conversa de corintianos ali, e embora o fisioterapeuta, o sonho da vida dele era e foi trabalhar no São Paulo. O Maurício Guerra. Ele trabalhou no São Paulo como fisioterapeuta. Mas, Jair, o Neto, ele deu uma... Foi boa a presença dele aqui em Indaiatuba, porque, veja bem, nós tínhamos transmitido jogos do Primavera, e teve uma época do Primavera, eu guardo todas as súmulas, viu? Eu tenho todas as súmulas dos jogos arquivados em que nós transmitimos desde a chegada em Indaiatuba. E o Primavera sempre foi goleado. Então, por exemplo, Iracemapolense perdia de 5-1. Lá em Mogi Guaçu, Guaçuano, era 6-0. Era saco de pancada. Era uma época realmente ruim do Primavera. E o Grêmio Recreativo Ozan
passava nessas cidades e vencia. Ah. Rio Claro vencia de 3-0, Capão Bonito. Então, olha, teve uma época muito boa, a equipe comandada pelo Osmar na época, que o Tuta era o técnico, era o presidente, inclusive, né? Porque o técnico foi o Robertinho, depois vieram outros jogadores. Mas eu lembro do Nildo também, que jogou no Santos, veio para cá, jogou junto com o Neto. Então, a Ozan, aconteceu algum problema, que nós não sabemos até hoje que a Ozan parou. Até porque o Osmar, na época, ia ampliar o estádio, porque a Ozan precisava do subindo, estádio. já estava subindo. Perdeu a vaga para o Palestra de São Bernardo do Campo, porque o Osmar mandou parar as obras. Algum problema, né, que aconteceu, nós não sabemos, e que acontece no futebol, né? Coisas que tem do futebol. Tem os bons e os maus, né? Coisas do futebol paulista. Sem dúvida. Não tem como saber. Mas foi uma pena, viu? É uma judiação. Eu me lembro de uma situação, uma vez o Ademar me chamou, futebol para mim, eu sou péssimo, não guardo, sou palmeirense para dizer que tem um time, não morro de paixão. A minha mulher é corintiana e o pessoal chega e fala assim, hoje tem Palmeiras e Corinthians. Eu falo, eu só vou ficar preocupado no dia que isso começar a provocar evasão de dinheiro do meu bolso. Só saber o resultado depois. O resultado está de bom tamanho. Às vezes eu assisto, meu sogro é fanático por Corinthians e tal. Eu assisto, mas não morro de paixão. E o Ademar me convidou para ser repórter de campo num jogo lá em Cardeal. E eu cheguei atrasado porque eu errei o estádio, né? Aí eu cheguei lá, o Claudinho já me esperando com o material e tal, né? Eu coloquei, o Claudinho já chegou, colocou o fone de ouvido em mim assim e tal. E eu, perdido, né? E o Ademar, aquela deixa, fala, Jair Italiani. E eu olhava para o Ademar. Positivo, tá tudo bem. E o Ademar, Jair Italiani. E eu, Jair, no terceiro Jair Italiani, Jair, vai falar ou não vai falar? Entendeu? Eu me lembro, falei, nossa, era para eu falar, era deixa. Fiquei tão nervoso, né? Porque eu cheguei atrasado, não sabia o que estava acontecendo. Mas fizemos jogo, né? Fizemos jogo. Fizemos acho que uns 2 ou 3. Foi, verdade. Fizemos jogo, né? Quer dizer, eu aprendi a fazer a reportagem de campo para a rádio com a Ademar. Exatamente. Faz tempo, hein? Faz tempo. Tem uma passagem também, Jair. Eu não lembro quem era, e foi no Primavera. Ele não tinha trabalhado em rádio, mas eu não tinha ninguém para trabalhar naquele dia. E ele queria, sempre falava, Ademar, precisa dar uma chance e tal, gosto de rádio, era muito amigo do Prado, né? do Pradinho. Então, era Primavera e Santa Cruzense. Os times em campo, e eu chamei ele, ele falou, estou aqui com o Jair, o que eu faço com ele? No ar? No ar. Entrevista ele, bate um papo com ele, conversa com ele. Foi dessa maneira. Foi desse jeito, né? Foi da forma mais empírica possível. Falou, fala com ele, animal. É uma pessoa conhecida na cidade, viu? É conhecida na cidade. Vou preservar o nome. Eu lembrei agora, vou preservar. Conta um milagre, só que a gente já se diverte, né? E olha, essas histórias que a gente faz aqui na base da televisão, do rádio, do jornal, tem muito episódio e a gente precisa fazer um programa só para isso. Tem muitas histórias, muitas né? Histórias. Histórias e histórias. Sim, e boas. E boas, são hilárias. A gente tem que fazer um programa só para isso e, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Ademar, foi um prazer recebê-lo no Papo Livre e espero que você volte em outras oportunidades. Muito obrigado pelo convite e sucesso, viu, Jair? Para você e para a TV Indaiá que está chegando. TV Indaiá, canal 26 UHF. É aqui que você assiste o Papo Livre. E obrigado pela sua companhia, obrigado pelo carinho da sua audiência, por nos deixar entrar no seu lar. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá, fiquem com Deus e muita paz.